O Livro dos Espíritos, Retorno à vida corporal, esquecimento do passado. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as atribulações da vida fossem uma lição para ele se lembrasse do que as originou, mas do momento que não se lembra, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar? Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e o que o poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo no mais das vezes vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito, entrado nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde os homens não estão premidos por todas as nossas necessidades físicas e nossas enfermidades, eles compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade em geral é relativa. Sentimos-la por comparação com um estado menos venturoso, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter seu gênero de motivos de aborrecimentos. Entre nós, o rico que não tem as angústias das necessidades materiais, como o pobre não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, eu pergunto se na sua posição os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência anterior para comparação? A isso é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Esses, tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite saborear.
Mas existem outros onde os habitantes, como tu o disseste, colocados em melhores condições do que vós, não têm menos aborrecimentos, infelicidade mesmo, esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não têm lembrança de um estado ainda mais infeliz. Se eles não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e na qual se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau, que elas afloram à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou? Concluamos daí então que tudo que Deus fez está bem feito, e que não nos cabe criticar-lhe as obras e dizer como deveria regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, e em outros exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é quase sempre feliz quando o véu lhe seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que fizeram nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugídia de um sonho que se procura, em vão, reter. Essa ideia não é uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até um certo ponto, mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente? Pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? Isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, se pode induzir o gênero da existência anterior?
muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são o índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Alcançado o termo marcado pela providência para sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso, quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para fornecer-lhe os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, eleva-se; se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o faz espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que sugerem, se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como, neste mundo, julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para com os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc.